tempo vou demorar para ser fluente em inglês? Agora, antes de responder uma pergunta dessa, é importantíssimo levarmos em consideração alguns aspectos. Senão, a resposta é só um palpite. É, a meu ver, em muitos casos, até irresponsabilidade. Não existe resposta única que sirva para todo mundo. Não somos iguais. Somos diferentes. E lógico que uma resposta para uma pessoa não pode valer para outra. O médico não dá a mesma receita para todo mundo, não é todo mundo que usa o mesmo tipo de shampoo. Todos somos diferentes. É importante levar isso em conta. Vamos começar então com a definição de fluência. Fluência, eu costumo brincar, mas falando sério, que fluência é um conceito fluido. O que é ser fluente? É falar rápido? É falar direito? É falar rápido e falar com alguns errinhos gramaticais, de pronúncia? O que é ser fluente? Ser fluente para um executivo é a mesma coisa que ser fluente para um professor? Ou ser fluente para uma comissária de bordo, advogado, para um médico? Ser fluente é um conceito fluido que vai variar muito de profissão, de interesse. Eu costumo dizer o seguinte: para um pesquisador que escreve artigos científicos numa revista internacional, numa revista científica, fluência não é um item muito importante. Pronúncia é até secundária. Ele precisa ter uma boa redação, precisa conhecer muito bem gramática, precisa conhecer muito bem a área na qual ele atua. Ponto. Um executivo que vai viajar para o exterior, que vai negociar em nome da empresa dele, precisa ter um grau de fluência muito superior. Então, a mesma resposta que eu daria para um cientista não pode servir para um executivo, não pode servir para um cara que vai fazer mestrado, vai fazer doutorado no exterior. São necessidades diferentes. Profissões diferentes requerem níveis de fluência diferentes. Já começou daí, não dá para dar uma resposta para todo mundo. Ponto importantíssimo. De onde você está partindo? Não tem duas pessoas que estejam no mesmo degrau dessa escada. Então as pessoas já partem de estágios diferentes. Então não dá para dar a mesma resposta para todo mundo. Não é todo mundo que parte do mesmo ponto. Porque tem uma outra questão que também não se leva em conta quando se tenta responder quanto tempo vou levar para ser fluente. O tipo de inteligência. Eu peço para você se lembrar da época que você foi para a escola. Não tinha um rapaz ou uma menina boa de matemática? Toda sala tem alguém assim. Não tinha um outro garoto lá que desenhava muito bem? Não tinha um rapaz que jogava basquete, jogava futebol muito bem? Tinha uma pessoa que era, ou você mesmo, né? O cara que era muito bom de geometria, ou menina ótima de português, ou o garoto lá, ó, excelente de inglês. O que é isso? São competências, são habilidades naturais que a pessoa tem e tem mais facilidade para uma coisa no lugar da outra. É evidente que você pode trabalhar e diminuir essas diferenças. Dar mais atenção, dar mais foco para aquelas áreas em que você não tem um desempenho assim, que você não tem muita facilidade. Esses fatores também são levados em conta. Então, se eu falar 2 anos para um cara que tem facilidade, não pode ser 2 anos para o cara que não tem facilidade. E não é aquela coisa de sim ou não. São vários graus, são vários tons de cinza. Não tem essa história de preto e branco. E tem tom de cinza pra caramba, não são só 50. Pessoas têm graus diferentes de facilidade. Tem gente que tem mais facilidade para aprender idioma estrangeiro. Ponto final. Outro aspecto importante que tem que ser levado em conta é a faixa etária. A faixa etária é algo fundamental. E não é porque burro velho não puxa carga que eu não acredito nessa bobagem. A faixa etária é importante porque as pessoas em estágios diferentes da vida têm níveis de compromissos também diferentes. Eu vou dar um exemplo. Um garoto que tem 17 anos, está fazendo o 3º ano do ensino médio, vai fazer o vestibular no fim do ano. Esse garoto, em tese, tem bastante tempo para se dedicar. Agora, uma mulher, digamos assim, com 35 anos, casada, com 2 filhos pequenos, trabalha, quanto tempo essa mulher vai ter para dedicar ao estudo de inglês? Muito menos.
Então, olha só, o ponto de partida muda. A velocidade com que você aprende, né, o grau de facilidade também muda. A disponibilidade de tempo, ou seja, quanto tempo você vai dedicar à atividade, também muda, mais ou menos. Como é que você pode dar uma resposta que valha para todo mundo, que valha para a média? O que é a média? A média é trabalhar 40 horas por semana? Ou a média não é trabalhar? A diferença é brutal para um garoto de 16, uma moça de 17, 18 anos que não trabalha, que pode só estudar. Ou uma pessoa na terceira idade pode, em tese, ter muito mais tempo. Então, se você tem objetivos distintos, como eu falei agora há pouco, um cientista que tem que escrever textos científicos para uma revista internacional, ou um executivo, ou um vendedor que vai negociar, vai ter que conversar, vai ter que fazer apresentação em inglês, são graus diferentes de necessidade. Fluência tem outro significado para essas pessoas. Qual é a conclusão? Imagina se o cara pergunta para você o seguinte: eu não sei onde eu estou, não sei para onde eu quero ir e não sei qual é o meio de transporte. Quanto tempo vai levar essa viagem? Eu pergunto para vocês, tem como responder? O objetivo dessa aula é justamente abrir os olhos. É abrir os olhos. Porque da próxima vez que você ouvir, seja fluente em X tempo, velho, não vale para todo mundo. Não vale para todo mundo. Agora, você vai colocar na sua balança todas essas variáveis. Peraí, que tipo de aluno de inglês eu sou? Eu tinha facilidade com idiomas? Eu gostava de português? Cada um tem uma aptidão. Claro, volto a repetir, dá para você compensar. Então, a resposta é depende. Não tem média. Não adianta nada ter média. É isso. Essa foi a dica. Quanto tempo você é fluente? A resposta é não sei. Vai depender de cada caso. É você que tem a resposta. É você que tem a resposta, levando em conta todas essas variáveis que eu acabei de mencionar. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Um abração.